O sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, vamos fazer aqui um pequeno sermão sobre a corredenção mariana para estabelecer quais são os princípios católicos sobre essa doutrina. Para esclarecer de maneira exata esse assunto, vamos utilizar o método que a Igreja sempre utilizou. Sagradas Escrituras, magistério da Igreja e a razão teológica. Sempre que uma doutrina ela é explicada, ela toma essas três fontes. A Sagrada Escritura, que é a revelação de Deus, é a carta de Deus aos homens. A interpretação autêntica dessas Sagradas Escrituras, que é o magistério da Igreja, e o raciocínio, a razão teológica sobre esse conhecimento. Bem, então, em primeiro lugar, Sagradas Escrituras. É supérfluo falar que a corredenção mariana, com esse nome, não aparece na Sagrada Escritura. É supérfluo dizer isso. Não tem necessidade. De fato, não aparece essa palavra, não aparece essa expressão. Porém, a Escritura supõe inteligência. Vejam só, por exemplo, quando o povo de Israel foi milagrosamente liberado da escravidão do Egito e o mar se abriu, em nenhum momento se fala que o mar se abriu porque se não tivesse sido aberto as pessoas iam se afogar. Supõe entendimento, supõe inteligência. Então, por mais que a expressão corredenção mariana não apareça na Sagrada Escritura, as ideias de tal corredenção aparecem e aparecem de maneira clara. Ou seja, o fato de que não apareça não quer dizer que não esteja ali presente de modo algum. Os anúncios da divina maternidade estão intimamente ligados ao anúncio da redenção. Por isso, a doutrina da corredenção mariana geralmente é apresentada como Maria, Mãe Corredentora. Por quê? A Santíssima Virgem Maria, desde toda a eternidade, foi predestinada por Deus para ser a mãe do Redentor. E quando a Sagrada Escritura fala do nascimento desse Redentor, de uma mulher, de uma virgem, sempre traz a ideia do porquê do nascimento, que é a redenção. Seria muito longa muito longas as provas se eu trouxesse todas as citações. Eu vou trazer duas. O começo e o fim. O chamado proto-evangelho, que é o primeiro anúncio da redenção. Aqui é Gênesis 3,15. Virá a tua posteridade, virá e esmagará a cabeça da serpente. Esse é o primeiro anúncio de que virá um redentor. Depois, com o transcorrer da história do Antigo Testamento, foi se esclarecendo outros princípios fundamentais, que nasceria de uma virgem, que nasceria em Belém, e assim sucessivamente, mas sempre as profecias falavam de que nasceria alguém para a redenção. E a Santíssima Virgem Maria, quando recebeu o anúncio do Santo Anjo, ela recebeu o anúncio de redenção. Virá quem? O Salvador, quem livrará o povo, quem será o rei que herdaria o trono do seu pai Davi, etc, etc, etc. Todas as ideias de redenção. Então, por mais que não apareça de maneira explícita a corredenção mariana, de maneira implícita aparece e aparece muitíssimas vezes, porque essa maternidade não tem outra finalidade que a redenção das nossas almas. A união de Maria e Jesus durante toda a vida de Cristo, ela prova
que essa maternidade tem a finalidade da redenção, porque a Santíssima Virgem Maria recebe o anúncio de que seria a mãe de Deus. E de fato dá à luz a esse homem, Deus e homem verdadeiro, que nos trouxe a salvação. Lembre-se que o corpo de Cristo foi tomado de maneira absoluta da matéria do corpo de Maria. Não houve concurso algum de outra criatura. De outra criatura. O concurso foi do Espírito Santo e a Santíssima Virgem Maria. O Espírito Santo formou o corpo santíssimo de Cristo da mesma matéria do corpo de Maria. Então a vítima que nos redimiu tem a matéria do corpo de Maria. Trocado milagrosamente de matéria feminina para matéria masculina, mas a matéria é a matéria da Santíssima Virgem Maria. A Santíssima Virgem sustentou e criou a Cristo com o seu próprio corpo. Em primeiro lugar, gerando-o durante 9 meses, gestando-o durante 9 meses. E depois, na sua primeira infância, até os seus 2 ou 3 anos, alimentando-o com o seu próprio leite. Então vejam só, a união que há entre o Redentor e a sua mãe, como ela tratou e cuidou da vítima. Ela defende de Herodes, ela escuta no templo que ele seria a ressurreição de muitos, e ela aparece tanto no começo como no final da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. No começo, o primeiro milagre de Cristo, nas bodas de Caná. E no final, ao pé da cruz. E aqui um detalhe importantíssimo de Nossa Senhora ao pé da cruz. Somente um apóstolo assistiu o sacrifício redentor de Nosso Senhor, que foi o apóstolo São João. Somente ele esteve ali, presente, do lado. E quando ele relata a cena da nossa redenção e fala que Nossa Senhora estava ali, ele usa uma terminologia exata. A Vulgata Latina é a versão autêntica das Sagradas Escrituras. Essa obra magna do grandíssimo São Jerônimo é a versão autêntica da Igreja Católica da Sagrada Escritura. No latim, como São João expressa a presença da Santíssima Virgem ali. Stabat Mater Iesu. O verbo stabat, que é um pretérito imperfeito, é o verbo sto stare, que nós nos inclinaríamos a traduzir como estar presente, mas não. O verbo stare, em latim, significa estar em pé. Por quê? Se São João quisesse simplesmente dizer que Nossa Senhora estava ali, ele teria empregado outro verbo no latim, que é o verbo sum, e teria dito erat mater Iesu. A mãe de Jesus estava ali presente, mas não. Ele usou um verbo que dá exatidão ao que ele quer dizer. Estava de pé. Nós nunca usamos a expressão estar de pé para exemplificar que estava somente ali. O que São João quer dizer aqui é que Nossa Senhora estava firme ao pé da cruz, estava de pé. A arte cristã muitas vezes desenha e pinta a Santíssima Virgem Maria desfalecendo, como triste ou decaída. É piedoso, mas não é exato. A Santíssima Virgem Maria estava firme ao pé da cruz. Por quê? Porque ela estava oferecendo um sacrifício ao pé da cruz. O sacrifício do seu mesmíssimo Filho, o sacrifício das suas dores para a nossa redenção. Se isso não é cuidar e oferecer a vítima, ou seja, participar da redenção, o que é? Então, nós sim temos uma base nas Sagradas Escrituras fortíssima para crer piamente que a Santíssima Virgem Maria participou,
cooperou com a nossa redenção. Mas, para tirar absolutamente toda a dúvida, nós devemos passar das Sagradas Escrituras para a interpretação autêntica das mesmas, que é o magistério da Igreja. Sabendo que o magistério divide-se em magistério extraordinário e o magistério ordinário. O que as falses do inferno podem levantar-se e começar a falar: não, mas essa publicação que foi feita e negou a corredenção mariana, ela é magistério ordinário. E o magistério ordinário pode se equivocar. Isso é uma falácia gigantesca, e não sou eu que digo, senão o Papa Pio XII, na encíclica Humani Generis. Cita o Papa Pio XII. Tampouco se há de pensar que os ensinamentos das encíclicas não requerem por si mesmos nosso assentimento, uma vez que esses ensinamentos pertencem ao magistério ordinário, ao qual também se aplicam aquelas palavras do Evangelho: quem vos ouve, a mim ouve. E, de ordinário, tudo quanto se propõe e inculca nas encíclicas é já, por outros conceitos, patrimônio da doutrina da Igreja. Se os sumos pontífices manifestam, de propósito, em seus documentos, uma sentença em matéria até então controvertida, é evidente para todos que tal questão, segundo a intenção e vontade dos mesmos pontífices, não pode já ter-se por objeto de livre discussão entre os teólogos. Portanto, queridos fiéis, não é uma questão de discussão, não podemos discutir. É uma questão de magistério extraordinário? Não. Mas magistério ordinário e questão doutrinal. Também ali as línguas infernais vão dizer: mas o magistério ordinário ele é reformável, não enquanto a doutrina. Porque a igreja jamais vai entrar em contradição. A igreja não pode afirmar numa encíclica que Nossa Senhora é corredentora e na outra mudar de ideia. O reformável do magistério ordinário são coisas disciplinares, por exemplo. O Papa Pio XII percebeu que o mundo precisava de menos tempo de jejum eucarístico. Na época de São Pio X, o jejum eucarístico começava à meia-noite. Ia até o horário da missa. Lembrando que as missas vespertinas, elas são um privilégio do Papa Pio XII. É bem moderno. Agora, na época de São Pio X, a missa podia ser celebrada somente até mais ou menos às 13 horas. Ou seja, que a pessoa tinha que estar de jejum até de água, desde a meia-noite até as 13 horas, se a missa fosse marcada nesse horário. O Papa Pio XII viu que essa situação era necessária ser reformada. Magistério ordinário. Então, nessas coisas, pode haver reforma. Uma reforma litúrgica, uma festa nova que é agregada no calendário romano, e assim sucessivamente. Mas a lei não pode contradizer a mesma lei. Pode ser diferente, mas não contrária. Ser diferente e ser contrário são duas coisas absolutamente distintas. Então, queridos fiéis, a Humani Generis, o mesmo Papa nos diz que as encíclicas, quando os papas estão falando de assuntos doutrinais e de propósito estabelecem uma doutrina, já não é matéria de discussão. Pois bem, Papa Pio IX, Bula Ineffabilis Deus, que é a bula da Imaculada Conceição, pelo qual, ao comentar os padres e escritores da Igreja as palavras com que Deus, vaticinando no princípio do mundo os remédios de sua piedade, dispostos para a reparação dos mortais, esmagou a ousadia da serpente enganadora
e levantou maravilhosamente a esperança de nossa linhagem, dizendo: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ensinaram que, com esse divino oráculo, foi de antemão designado clara e patentemente o misericordioso Redentor do gênero humano, isto é, o unigênito Filho de Deus, Jesus, e designava sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria, e ao tempo mesmo brilhantemente posta em relevo as mesmíssimas inimizades entre ambos, contra o diabo, entre ambos. Por isso, assim como Cristo, mediador entre Deus e os homens, assumida a natureza humana, apagando a Escritura, da Escritura o decreto que nos era contrário, cravou-o triunfante na cruz. Assim, a Santíssima Virgem, unida a ele com estreitíssimo e indissolúvel vínculo, exercendo com ele e por ele suas sempiternas inimizades contra a venenosa serpente e triunfando sobre a mesma, plenissimamente esmagou sua cabeça com o seu pé imaculado. São Pio X, encíclica Adien Illum. A consequência desta comunhão de sentimentos e sofrimentos entre Jesus e Maria é que Maria mereceu ser reparadora digníssima do orbe perdido e, portanto, a dispensadora de todos os tesouros que Jesus nos conquistou com a sua morte e com o seu sangue. Papa Pio XI, numa radiomensagem do dia 28 de abril de 1935. Ó Mãe de piedade e misericórdia, que acompanhais a vosso Filho enquanto levava a cabo no altar da cruz a redenção do gênero humano, como corredentora nossa associada às suas dores. Conservai em nós e aumentai cada dia, pedimo-vos, os preciosos frutos da redenção e de vossa compaixão. Por último, para cessar as citações do magistério da Igreja, Papa Pio XII, na encíclica Aurietis Aquas, que é a encíclica destinada à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Havendo Deus querido que, na realização da redenção humana, a Santíssima Virgem Maria estivesse inseparavelmente unida com Cristo, tanto que nossa salvação é fruto da caridade de Jesus Cristo e de seus padecimentos associados intimamente ao amor e às dores de sua mãe, é coisa inteiramente razoável que o povo cristão, depois das devidas homenagens ao Sacratíssimo Coração de Jesus, demonstre também ao coração amantíssimo da Mãe Celestial os correspondentes sentimentos de piedade, amor, ação de graças e reparação. Imagino que essas citações do magistério da Igreja sejam suficientes para demonstrar que o que foi proposto nos últimos dias pela Babilônia, chamada Vaticano II, é uma coisa contrária à doutrina antiga, não diferente, contrária. Alguém tem que ter razão. Evidentemente, aqueles que estão em pró da doutrina que foi crida e sustentada durante tantos anos, tantos doutores com muita santidade defenderam a doutrina da corredenção mariana. Agora, vimos as Sagradas Escrituras, vimos o magistério da Igreja e vamos entrar com o raciocínio sobre esses argumentos. Em primeiríssimo lugar, é absolutamente necessário estabelecer que não existem duas redenções, é uma só. É a redenção de Cristo participada pela Santíssima Virgem Maria. Então, a redenção de Cristo foi principal e a corredenção mariana secundária. A de Cristo basta por si só. A corredenção mariana é insuficiente por si só.
E por que é insuficiente? Porque ela é uma mera criatura e ela mesma foi remida. A Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria não é uma Imaculada Conceição sem redenção. Porque foi previsto o mérito redentor de Nosso Senhor para que Nossa Senhora fosse concebida sem mancha de pecado. Ou seja, Nossa Senhora é imaculada pelos méritos de Cristo, não por méritos próprios, pelos méritos de Cristo. Então ela, como uma criatura, como um ser finito, ela era absolutamente insuficiente para produzir sozinha a redenção. A redenção de Cristo é independente. A de Maria é totalmente dependente ou subordinada à redenção de Nosso Senhor. A redenção de Cristo era absolutamente necessária. E a corredenção mariana era hipoteticamente necessária. Por que hipoteticamente necessária? Porque existe um paralelismo antitético entre o novo Adão e a nova Eva com o velho Adão e a velha Eva. O pecado original não foi cometido por Adão e Eva. Foi cometido por Adão. Porque Eva origina-se de Adão. O pecado original é o pecado de Adão. Veio por meio de Eva. Foi ela que entregou a fruta da tentação para Adão, mas foi ele quem comeu aquela fruta. Se Adão não tivesse pecado, não teríamos pecado original. Teria sido um pecado pessoal, próprio de Eva. Era necessário, para que houvesse pecado original, que Adão cometesse o pecado. E foi o que aconteceu. E o paralelismo que torna hipoteticamente necessária a corredenção mariana é porque Deus fez novas todas as coisas. Não fez todas as coisas novas. Fazer novas todas as coisas não é fazer tudo de novo. É reconstituir o que tinha sido perdido. Deus não destruiu toda a natureza humana e criou outra, senão que ela reparou a mesma natureza. A mesmíssima natureza humana foi reparada. Não foi destruída uma para criar outra. Então, para que houvesse paralelismo, era necessário que o Redentor absoluto tivesse uma companheira. Sem ele, é impossível a redenção. Mas a redenção veio por meio dela. Assim como o pecado veio por meio de Eva, mas tinha que ser cometido por Adão, a redenção veio por meio da Santíssima Virgem Maria, mas quem tinha que redimir era Nosso Senhor. E lembre-se, aqui também, mais os protestantes podem dizer o seguinte, mas isso é um absurdo. Imaginem que a mãe de um médico começasse a dizer que ela tem méritos nas operações e nas curações que o seu filho faz, só porque lhe deu a luz. Tanto a conceição, como a geração, como o nascimento de Cristo, foram todas coisas que fazem parte de uma ordem totalmente diferente da ordem normal das coisas. A Santíssima Virgem Maria, ela aceitou ser a mãe do Redentor. Quando uma mulher fica grávida, ela não pode prever que seu filho vai ser médico, ou construtor, ou engenheiro. Portanto, ela não participa de maneira específica dos méritos do seu filho, doutor, construtor ou engenheiro. Nossa Senhora aceitou o Redentor. Eu vou ser mãe de Cristo Redentor, a função do meu filho vai ser redimir as almas. Por isso, Nossa Senhora, ela aceita essa redenção e desde o princípio da sua divina maternidade já é corredentora. Agora, Nossa Senhora não foi corredentora de maneira somente subjetiva ou de longe, senão ali. De longe eu quero dizer, na aceitação, no cuidado com Nosso Senhor, senão que ali, no momento mesmo da nossa redenção, pelas imensas dores de Maria, sobretudo da sua compaixão aos pés da cruz de Cristo, essas dores têm razão de verdadeiro e autêntico sacrifício, inteiramente subordinado
ao de Cristo Redentor e de forma análoga e proporcional. Análoga e proporcional. Em analogia, em dependência com a redenção de nosso Senhor e de maneira proporcional como criatura que era. Somente para concluir, eu gostaria de ler uma explicação de um teólogo do século passado, que faz uma explicação bem pragmática, bem interessante sobre esse assunto. Só para concluir. Esta é a corredenção mariana, é a consequência lógica e poderíamos dizer que o epílogo dos 3 modos precedentes, aos quais não acrescenta nada real ou positivo. A redenção, de fato, é uma locução metafórica que expressa por si um pagamento de um preço, feito por Deus para a liberação do gênero humano da escravidão de Satanás. Diz, portanto, ser uma liberação tanto do reato da culpa quanto do reato da pena. Desta servidão, deste duplo reato, Cristo nos libertou com o seu sangue, com a sua vida e especialmente com a sua paixão. A Virgem, por outro lado, cooperou em nos libertar com a sua compaixão, oferecendo não só a vida e o sangue de seu Filho divino, isto é, o valor meritório e satisfatório da paixão, mas também as suas próprias dores, isto é, o valor comeritório e co-satisfatório da sua compaixão. Esta cooperação da compaixão de Maria Santíssima para a nossa redenção é razonabilíssima. A Virgem Maria cooperou de modo imediato no pagamento do preço da nossa redenção. Imediato. A vítima foi tirada do corpo dela. Foi alimentada com o seu próprio sangue. Foi cuidada por ela. E ela esteve ali ao pé da cruz oferecendo a vítima. Como tirar o título de corredenção de Nossa Senhora? Isso não pode vir senão do quinto dos infernos. Ela, por benigníssima e sapientíssima disposição divina, determinou, na ordem da execução do plano divino, o pagamento do preço de nosso resgate, pois somente por seu livre consentimento foi realizada a encarnação. Assim, ela cooperou formalmente na redenção e pode, portanto, ser corretamente chamada a verdadeira e própria corredentora do gênero humano. Ave Maria Puríssima. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.